Quais são os valores de normalidade dos sinais vitais para neonatos? Se você trabalha ou já trabalhou com neonatos, você já percebeu que eles não são simplesmente adultos em miniatura, eu não me canso de falar isso. Eles têm características muito próprias e isso vai fazer com que a abordagem desses bebês seja muito diferente quando a gente está atendendo um adulto e atendendo um bebê, atendendo uma criança. Começa pelos sinais vitais. Por quê? Os valores de referência vão ser bem diferentes e isso tem grande impacto para você que está acostumado a atender adulto, chega no UTI neonatal e vê lá uma frequência cardíaca, por exemplo, de 150 batimentos por minuto. Nossa, o bebê está muito taquicárdico. Não, na verdade isso é totalmente normal para ele, assim como uma frequência respiratória de 60, o que parece um absurdo para quem está acostumado com adulto que tem uma frequência de até 20 inspirações por minuto, por exemplo. Então, nesse vídeo eu quero te explicar quais são os valores de referência e por que isso muda. Eu sou Letícia Campos, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, por favor, já se inscreva, ative as notificações, porque nós temos vídeos novos aqui toda semana, assim você não perde nada. São considerados sinais vitais os valores de temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e pressão arterial. Esses sinais vitais, eles são assim chamados porque são fundamentais para que a vida aconteça, são sinais vitais de fato. Esses sinais vitais, eles devem ser avaliados de tempo em tempo, geralmente a cada 2, 3 horas, para ter certeza de que está tudo bem com aquela criança que está em uma unidade de terapia intensiva, que está sob internação, seja mesmo numa unidade de cuidados intermediários. Então, esses sinais vitais, eles devem ser avaliados continuamente. Na UTI, nós temos, geralmente, a monitorização desses bebês com monitorização contínua de muitos desses sinais vitais. Dependendo, claro, da gravidade do bebê, ele vai precisar de uma monitorização mais de perto ou não. Mas vamos entender cada um deles e por que eles são diferentes na neonatologia. Primeiro sinal vital que eu quero conversar com vocês é a temperatura. A temperatura, ela é muito importante para os bebês porque eles ainda são pequenos, têm pouca superfície corporal, pouca gordura e perdem muito calor. Não é à toa que eles ficam na incubadora, principalmente os bebês prematuros, até ter um maior controle da temperatura corporal para conseguir estar num berço, por exemplo, seja aquecido, seja um berço comum. Então, a avaliação da temperatura é muito importante e nos bebês ela deve estar entre 36,5 e 37,5. Isso deve ser ajustado na incubadora para que mantenha essa temperatura bem de perto, né, bem ajustada. E eles fazem a avaliação contínua também da temperatura, seja por meio do monitor multiparamétrico ou mesmo por meio da incubadora. Geralmente a incubadora tem um termômetro que fica ali próximo à região do abdômen ou abaixo da fraldinha do bebê para poder fazer essa avaliação contínua da temperatura, não ter que ficar colocando termômetro axilar toda hora nesse bebê, né? Apesar de poder ser feito dessa forma também, mas é feita uma avaliação contínua, o que não é feito nos adultos. Então tá aí uma diferença já para vocês. E essa temperatura tem que ser ajustada, né, para ser mantida entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, para que esse bebê tenha um bom controle dessa temperatura. A gente sabe que hipotermia está relacionada a desfechos muito ruins para esses bebês, tanto que a temperatura que o bebê chega na UTI, é admitido após o nascimento, é determinante para a sua morbimortalidade. Então é muito importante esse ajuste de perto da temperatura. Tá? E também pode acontecer deles fazerem uma hipertermia, de fazer uma temperatura acima do normal, né? Eles não só não regulam e fazem uma hipotermia, mas como também pode acontecer hipertermia. Isso pode acontecer tanto por uma condição patológica, esse paciente está com uma febre por algum motivo, ou pode ser também por um ajuste inadequado da temperatura da incubadora. Então tem que ser monitorada bem de perto essa temperatura para que esteja ali naquela faixa de normalidade. Segundo sinal vital, frequência respiratória. A frequência respiratória dos bebês é maior do que dos adultos. Enquanto que para um adulto uma frequência normal é de 12 a 20 inspirações por minuto aproximadamente, tem referências que falam de 12 a 16,
Para os bebês, a frequência respiratória considerada normal é de 30 a 60 inspirações por minuto. Isso pode mudar? Sim, dependendo da referência, você vai ver pequenas alterações. De 30 a 55, isso muda muito pouco pra gente. O que é importante você saber? Apesar de ter pequenas variações dessa faixa de normalidade, uma frequência abaixo de 30 ou próximo disso indica que tem alguma coisa errada. Esse bebê está fazendo uma bradipineia. Assim como acima de 60, vai estar também fazendo uma taquipneia. Agora, o que é importante? Você conhecer esse valor de referência, porque se você está acostumado com adulto, chega lá na UTI Neo, vê o bebê com uma frequência de 50, 60 inspirações por minuto, você pode até se apavorar, falar, nossa, esse bebê está entrando em fadiga muscular respiratória, o que não é verdade. Para ele, isso é absolutamente normal. Quando o bebê está taquipneico, ele chega a fazer 100 inspirações por minuto, 120 inspirações por minuto. É claro que isso vai ser um problema, mas uma frequência de aproximadamente 30 a 60 é o que a gente espera na neonatologia. Principalmente nos bebês prematuros, que vai ser um pouquinho maior, próximo a 60. Um bebê a termo já vai, e conforme ele vai crescendo, né, ao longo do primeiro ano de vida, já vai chegando mais próximo de 30 inspirações por minuto, tá? Mas em neonatologia, então, a gente espera essa faixa de normalidade de 30 a 60. E por que essa frequência é tão maior, é tão diferente de um adulto, de uma criança maior? Porque esses bebês precisam manter volume minuto. O volume minuto, ele é determinado pelo volume corrente vezes frequência respiratória. O volume corrente, o bebê não consegue variar demais, porque ainda tem pouco pulmão ali para gerar volume e ele precisa, então, renovar esse ar por meio da frequência respiratória mais alta. Além disso, é um mecanismo compensatório fisiológico do recém-nascido de manter mais ar dentro dos pulmões, como se ele estivesse fazendo uma hiperinsuflação dinâmica, porque a capacidade residual funcional de neonatos ela é muito baixa, chega muito próximo do volume de fechamento e isso pode predispor a telectasias. Então, o que o bebê faz é aumentar a frequência respiratória, porque antes de terminar de aspirar, ele já está inspirando de novo. Isso mantém mais ar lá dentro daqueles pulmões, permitindo evitando né, o colapso, a atelectasia por chegar no volume de fechamento. Então essa é a explicação fisiológica, por isso que a frequência respiratória de neonatos é de cerca de 30 a 60 inspirações por minuto. Pois bem, já falamos de temperatura e frequência respiratória, agora vamos falar de frequência cardíaca, que também é maior nos neonatos. No primeiro mês de vida, enquanto ele é um recém-nascido, a frequência cardíaca é de aproximadamente 145 batimentos por minuto, podendo variar de 100, 105 até 180. Isso é considerado dentro do valor de normalidade. Mesmo motivo que a gente estava falando de frequência respiratória, acontece aqui no caso da frequência cardíaca, mas agora para manter débito cardíaco. Débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Para conseguir manter um bom débito cardíaco, como ele não consegue variar volume sistólico, ele vai precisar aumentar a frequência cardíaca para garantir que esse sangue está sendo entregue para todos os tecidos. Então, frequência cardíaca dos bebês é maior, de cerca de 100 a 180, ficando ali em média em 145 batimentos por minuto. É muito importante saber disso, porque se um bebê está fazendo uma frequência menor que 100 batimentos por minuto, que para um adulto estaria absolutamente normal, mas se ele está fazendo abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente já começa a fazer os procedimentos de reanimação nesse bebê. Abaixo de 100 batimentos por minuto, a gente já começa a ventilação com pressão positiva, porque esse bebê está caminhando para uma parada cardiorrespiratória. E uma frequência cardíaca menor que 60 batimentos por minuto já indica massagem cardíaca, os outros passos, então, da reanimação neonatal. Então, fiquem muito atentos. Se você não está acostumado com neonatologia, eu sempre falo, a neo é um mundo à parte. Para o pessoal da fisioterapia, geralmente gera um pouquinho de estresse estar dentro de uma UTI neo, se não é a área de especialidade, se não é a área de formação, de atuação, mas a gente não precisa ter medo dos bebês, a gente só precisa ter conhecimento, estudar, conhecer as suas características para assim fazer um atendimento de qualidade e com segurança. É importante saber primeiramente esses sinais vitais, então, para garantir que isso aconteça. Veja que uma frequência menor que 100 já indica a necessidade de reanimação neonatal, abaixo de 60, incluindo a massagem cardíaca. E agora, então, por fim, vamos falar da pressão arterial.
Pressão arterial também é diferente nos neonatos, ela vai ser bem menor, os valores de referência bem menores do que a gente espera de um adulto. Um recém-nascido tem uma pressão arterial média esperada de 45 a 60 milímetros de mercúrio. Nos recém-nascidos prematuros, essa pressão vai ser ainda menor. Então, se você bate o olho lá no monitor, o paciente está fazendo uma PA de 60 por 40, nossa, a primeira coisa que a gente pensa quando está acostumado com adulto, esse paciente está chocando, né? Tá entrando em choque, tá com uma pressão muito baixa, tá hipotenso. Mas, dependendo do tamanho desse bebê, especialmente se ele for prematuro, essa pressão é absolutamente normal para ele também. Então vejam quanto é importante ter o conhecimento dos valores de referência, entender as particularidades. Eu sempre falo que conhecer a anatomia e fisiologia dos bebês e crianças é o primeiro passo para você atender neonatos e crianças com maior segurança, fazendo um tratamento eficaz e também seguro para eles. E disso faz parte, então, conhecer esses sinais vitais. Retomando o que a gente falou até agora, os sinais vitais de neonatos são diferentes. Temperatura vai ter um valor de referência ali de 36,5 a 37,5 graus Celsius. Frequência respiratória de 30 a 60 inspirações por minuto. Frequência cardíaca em torno de 105 a 180 batimentos por minuto, ficando em média em 145, e pressão arterial média de 45 a 60 milímetros de mercúrio. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. Se ele te ajudou, deixa aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!